A devocional da página e do canal Pensai nas Coisas do Alto vai tratar hoje lá do texto bíblico de 2 Coríntios 7,10. Nós vamos ver como a Bíblia traz a diferença clara entre arrependimento e remorso. Diz assim, 2 Coríntios 7,10: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Nós vivemos hoje num mundo, mais do que em outra época, um mundo cheio de falsificações. Produtos cada vez melhores falsificados que confundem o consumidor e que enganam as pessoas. O que seria o remorso? O remorso nós podemos definir de forma simples, que é a falsificação do arrependimento. O arrependimento, segundo a Bíblia aqui, é um arrependimento que produz, a tristeza aqui produz arrependimento que leva para a salvação. O texto fala de duas tristezas. Uma tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento para a salvação. E a tristeza segundo o mundo, que produz morte. Nós vemos isso no exemplo clássico de Pedro. Quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, ele ficou profundamente triste, chorou amargamente e ficou extremamente triste, porque ele viu que tinha pecado, tinha negado o próprio Senhor. Ele estava confiando no coração dele, mas ele negou a Jesus. E quando Deus olhou fixamente para ele, Deus o concedeu a graça do arrependimento. Então nós vemos como Pedro foi restaurado a comunhão dele com Deus e como Pedro foi usado por Deus. Judas, por sua vez, quando lemos lá a história dele, quando ele traiu a Jesus, ele ficou profundamente abatido, profundamente triste, e essa tristeza não gerou nele arrependimento, foi apenas um remorso que o levou literalmente ao suicídio. Porque a tristeza, segundo Deus, quando ficamos tristes pelo pecado que cometemos, é para vermos a nossa situação e Deus mesmo nos concede graça de nos arrependermos, porque Romanos 2,4, Paulo fala que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, ficamos profundamente tristes, o Espírito Santo nos entristece para vermos o pecado que cometemos. Então, nos leva ao arrependimento, à confissão de pecados, e isso nos traz de volta a alegria da salvação, como Davi fala e ora para Deus fazer isso na vida dele no Salmo 51. E o remorso, por outro lado, é apenas um sentimento de fracasso pessoal. Não devia ter feito isso, fiz besteira, falhei, não devia ter falado com você daquela forma, não devia ter feito isso, aquilo, mas não traz confissão de pecados. Gera apenas culpa, culpa, culpa. Pode levar uma pessoa ao suicídio porque não sabe, não consegue lidar com a culpa, ou pode condená-la a viver eternamente triste nesse mundo. Que possamos então saber na nossa vida, estou arrependido ou apenas tendo remorso? Há confissão de pecados ou apenas tristeza? Eu consigo ter novamente a alegria da comunhão com Deus ou estou cada vez mais afundando em tristeza? Que Deus produza em nós verdadeiro arrependimento, porque é fruto da sua bondade, e nos leve a confessar nossos pecados e a desfrutarmos de uma comunhão restauradora com o Senhor e com os irmãos. Convido você a curtir ao canal, se inscrever no canal Pensar nas Coisas do Alto, a curtir a nossa página no Facebook, e a compartilhar esse vídeo se for edificante para a sua vida. Que Deus nos abençoe.